Comentei há pouco que a gente ia falar hoje a respeito de hérnias, tipos de hérnia, né? Às vezes a gente desconhece alguns detalhes e é uma questão que, dependendo de uma evolução, ela pode ser bem grave. Doutor Eduardo Greco está com a gente mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Sempre um prazer te receber obrigado aqui. Pela oportunidade. Doutor é gastrocirurgião e endoscopista. Exatamente, E você sabe que poucas vezes, nesses tantos anos de Você Bonita, a gente falou a respeito de hérnia. E é um assunto importante, interessante e preocupante. E mais comum do que a gente imagina, não é, Muito doutor? mais, muito mais. É um assunto extremamente comum, tá por aí nas pessoas. Às vezes a pessoa acha que não precisa fazer nada, sabe, Carol? Eu tenho uma hérnia aqui na barriguinha, no umbigo, vai passando e isso pode virar algo muito grave. Então é importante e acho muito legal esse tema para esclarecer bem as pessoas. Tá aí, vocês vão mandando perguntinhas no @VocêBonitaTV e vamos começar do início então, doutor. O que é uma hérnia, né? Isso. Como é que a gente entende o que é uma hérnia? Médico, medicina adora termos para dificultar a vida das pessoas. Não, né, mas a gente gosta de aprender certinho. Então, a hérnia, quando a gente fala em hérnia, para o pessoal entender bem em casa, é quando algo que sai de um lugar e vai para o outro, né? Então, você ter uma hérnia porque alguma coisa que ali no seu estômago partiu e saiu de onde não deveria ir. Então, a hérnia que a gente vai conversar hoje são as hérnias de parede. São essas hérnias que estão aqui no abdômen da pessoa, na barriga, por causa da musculatura. Então, essa hérnia é uma fragilidade do músculo em algumas regiões. Isso, geralmente, é de família. É que a gente fala, tem famílias que a pessoa nasce assim, é comum nas crianças, as criancinhas têm muitas hérnias e o adulto ele vai desenvolvendo a hérnia por outras situações, por exemplo, gestação. Eu ia te perguntar da gestação. Né? A gravidez, é importante a gestação, obesidade, esforço muscular, né? Às vezes faz muita academia e não se preocupa, carrega peso, aquela pessoa carrega, por quê? Qualquer situação que você vai fragilizar a sua musculatura aqui do abdômen ou da região inguinal, que a gente fala da perna, pode gerar essa hérnia, que é o quê? Uma protusão. É um pedacinho da gordura que está aqui dentro, né? Para o pessoal entender, lá dentro do abdômen não está tudo solto, né? O fígado, o rim não fica solto, existe uma capa de gordura que envolve isso, e principalmente a parte intestinal. Então, essa capinha de gordura, se o músculo ficar frágil, abre um pedacinho no músculo, o músculo espassa, isso aí, Carol. A hérnia sai. Aí essa gordurinha sai. Pode ser só a gordurinha, sabe? A hérnia do umbigo aqui sai aquela gordurinha, a pessoa põe para dentro, põe para fora, né? Fica apertando. Agora, em algum momento, essa hérnia pode vir junto um pedacinho de intestino. Entendi. Aí começa já a ficar perigoso. Porque, né? Fica um pedacinho do intestino que sai para fora. E aí a pessoa tem só aquele hábito de colocar para dentro de novo. E aí nós vamos explicar os tipos de hérnia. Mas uma hora isso pode não voltar, sabe? Sem dúvida. Não, a hérnia não volta. Tá fica uma bolinha aparente, né? Você percebe porque é uma coisa ali que ela tem um relevo. Um relevo, né? Fica uma protuberância, fica um negocinho para fora. E então a pessoa, se em algum momento isso não volta, pode ser super grave e perigoso, que a gente chama de estrangulada. Ela encarcera primeiro, ela fica presa. Aí o cara tenta voltar, não consegue. Entendi. Aí tem que procurar rapidamente um hospital, porque esse encarceramento, ela presa ali na musculatura, fica apertada. Pode começar a faltar sangue, né? Que a gente chama na medicina de isquemia. Falta sangue. Igual você pegar o dedo aqui e ficar segurando, ele vai ficando roxo. A hérnia é a mesma coisa. Aí isso pode o quê? Perfura o intestino. Aí é extremamente grave. Então é o caso mais grave, né? É o caso mais grave. Vamos falar de cada uma, porque quando a gente fala então de hérnia abdominal, a gente está falando então de toda essa região que você comentou. Então cada uma vai estar em um local. Um local diferente. E a inguinal, que também acaba sendo comum. Exatamente, né? É muito comum. Vamos começar pela sua caixinha aí, aqui, doutora. A primeira que está aí é a epigástrica. Hérnia epigástrica. Então, ela se localiza ali, ó, normalmente. Exatamente. Então, a hérnia epigástrica, né, Carol, ela está bem no meio aqui do abdômen da pessoa, né? Então, é uma fragilidade, geralmente, dessa musculatura. Então, essa musculatura central aqui, dessa hérnia, e geralmente muito associada à questão do exercício físico. É bem essa daqui. Essa daqui, do esforço físico. Minha dúvida é o seguinte, se ela não tiver esse relevinho que a gente comentou, né? Se não tiver, então, se a gente não notar ali na frente do espelho, ou mesmo apalpando, como é que a gente descobre que a gente tem a hérnia, né? Porque até que ela dê um problema, ela não dá sintoma também? Geralmente a pessoa, o que a gente chama de uma diástese do músculo. O músculo ele é um pouco mais afastado. Então a pessoa pode ter um afastamento da musculatura e talvez ele perceba no que ele se movimenta que existe uma certa frouxidão entre os músculos. Então isso já é uma situação para preocupar, porque vai no médico, faz um ultrassom,
um ultrassom que a gente fala ultrassom de parede, e esse ultrassom consegue determinar se a musculatura está ok, se está fechadinho, ou se já existe alguma fragilidade. Porque senão a pessoa ela detecta, geralmente é quando já aconteceu, que já está exposto, né? Se ele tem alguma fragilidade, a princípio o tratamento é no sentido de evitar a obesidade, cuidado com o excesso de esforço físico, o treinamento. Tem pessoas que precisam usar aquelas cintas de treinamento para evitar. Você já detectou uma alteração na musculatura. E, enfim, ainda que quando ela está nesse início, né? A gente vai falar da questão da cirurgia, mas se ela não tiver sintomas e ela não... tem que ter um controle, assim, se ela vai crescendo? Tendo a hérnia, vai crescendo. Então, detectou a hérnia, quanto antes fizer a cirurgia, melhor. Tá. Porque todas as hérnias, elas são de tratamento cirúrgico. Não tem outro jeito, não tem como. Você pode, né, por um período você fica colocando para dentro, você vê aquilo, mas aquilo a tendência é só aumentar. Porque com a idade a musculatura vai ficando mais frágil. Se a pessoa vai fazendo muito exercício físico, vai forçar, vai abrir. Se vai ganhando peso, vai abrir. Então, detectou a hérnia, o ideal é o tratamento cirúrgico. Tá certo. Vamos para a próxima caixinha, já perguntinhas do público. Aqui, a próxima é a umbilical. Essa é muito comum pós-gestação. Exatamente. Essa é a mais comum. É o clássico, a hérniazinha umbilical, porque aqui na região do umbigo é onde estava o bebezinho acoplado com a mãe. Né? Então é a situação que tem o cordão umbilical. Então essa hérniazinha dos dois lados. A mãe, porque fica com aquele espaço já frágil e aberto. Então o médico, né, fecha bonitinho, mas pode, por conta da obesidade, se engravidou muito, permanecer com aquela hérnia. E do outro lado, né? Nós que nascemos da mãe, fica também, o umbigo também tem os dois lados, né? O cordão estava grudado na pessoa. Então, aquilo ali, se não fecha direitinho, fica no bebê, na criança. Então, hérnia umbilicalzinha é muito comum já no bebezinho e já se corrige de pequenininho. Alguns adultos, aí é a questão da obesidade, geralmente. Que daí ganham muito peso. Vai expandindo a barriguinha e a gente vê um monte de homem por aí, que você olha a barriguinha tem uma hérniazinha ali. Então a hérnia, por conta do cordão umbilical dessa região, é extremamente comum. E essa eu acho que é uma que as mulheres acabam recorrendo mais à cirurgia, não só pela questão da hérnia em si, mas também por uma questão estética. Estética, né? fica uma questão estética. E muitas mulheres associam cirurgias, né? Vai tirar a hérnia, aproveita e faz uma cirurgia Vou tirar a hérnia, já corrige a barriga. Isso é muito comum. Isso é muito comum, porque geralmente é isso. A hérnia, essa hérnia umbilical, ela é não muito do cirurgião. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo. É uma do cirurgião plástico. Porque é exatamente isso. Ela vai aproveitar e já corrige o umbigo. Às vezes precisa fazer uma abdominoplastia, já corrige o abdômen. Então isso é muito comum nas mulheres. Tá certo, meninas. Então, ó, eu lembrei de alguns casos que eu conheço. Então, para quem tá nessa daí já pode, né, pensar também. É uma forma. A inguinal não é mais comum nos homens? Muito comum nos homens, que essa é a hérnia da coxa, aqui do lado da coxa, né? Então, é a hérnia inguinal. Muito nas crianças também. Então, nos bebês meninos, você também tem bastante que essa protusão, que a gente conversou, aqui na região inguinal. E com o adulto, o adolescente, é a atividade física. Está muito vinculado à atividade física ou trabalho, né? Aquelas pessoas que trabalham carregando peso, que fazem esforço, né? O caminhoneiro que carrega o caminhão, aquelas pessoas que trabalham com material de construção. Então é muito comum ter esse tipo de situação de esforçar muito a região da perna. Não dói? Pode doer. Quando começa a doer, na verdade é sinal de alarme. Né? Porque geralmente ela não dói. Ela tá hérnia, ela vai e volta, a pessoa põe para dentro. Se tá doendo é porque o sangue não tá legal chegando lá. Então, começou a ter dor, é mais um sinal de alerta. O quanto antes você procurar o médico e corrigir a sua hérnia, melhor. Agora, começou a doer, ficou vermelho, ficou quente, é porque não tá legal. A musculatura tá apertando e em algum momento isso aí não vai voltar e você vai ter um problema. E com um ultrassom simples você consegue enxergar. É uma tomografia, ultrassom, mas um ultrassom simples consegue ver toda a parede, o tamanho do espaço, o tamanho da hérnia, tudo bonitinho. Para o profissional fazer a correção cirúrgica, que é uma cirurgia tranquila, né, uma cirurgia eletiva, fugindo daquela cirurgia de urgência, e que aí a cirurgia também requer cuidados muito importantes no pós-operatório, sabe, cara? Então já conta da cirurgia, importante, né? Podemos Vamos falar da cirurgia, doutor. É robozinho também? Não, é cirurgia porque é por fora, né? Então você corrige a musculatura pelo lado de fora, corrige lá dentro o que está
né, corrige lá dentro o que está aberto, corrige o que a gente chama de aponeurose, né, existe uma musculatura, fecha tudo bonitinho por cirurgia e mas alguns não precisa abrir, casos... né? Eu digo o robozinho que é o... exatamente. Laparoscopia, né? Faz por laparoscopia, faz tudo bonitinho, corrige os canais, faz tudo bonitinho por laparoscopia, corrige, fecha a hérnia e vai para casa. E aí, repousa alguns dias, não pode fazer esforço, evitar uma série de situações, qualquer tipo de esforço, porque senão abre. Rompe. Tem que ficar com a cinta, né, depois também. Cinta, exatamente. Tá certo. Vou colocar a perguntinha do público. Olha lá, já a gente responde, doutor, e a gente vai falar desse último tipo aqui, que está do meu lado. Obrigada, um beijo. Depois de quanto tempo após a cirurgia bariátrica posso praticar exercícios sem que surja uma hérnia? Olha, essa pergunta é maravilhosa. Você fez para a pessoa certa, que doutora aqui é referência quando a gente fala desse assunto. Aliás, deixei uma perguntinha aí da Marília, vamos colocar na tela, que é a respeito de bariátrica, é sempre muito bem-vinda, né, doutor? Você adora, né, que eu sei. For falar de obesidade, já veio para a pergunta, já pingou, né, Carol? Depois de quanto tempo após a cirurgia bariátrica posso praticar exercício sem que surja uma hérnia, então? Tem ali Marília, seus é importante também. Pergunta, né, mas... Nenhum problema, né? Fez a cirurgia bariátrica, às vezes o paciente tem alguma situação de hérnia prévia, pode conversar com o cirurgião para já corrigir isso, né? Porque vai fazer a cirurgia bariátrica e vai começar a perder muito peso. Uma semana a gente já libera para atividades leves. Caminhadas, né? Volta aos pouquinhos, porque a questão mais é da dieta. Entendi. Porque vai comer pouco. Como vai comer pouco, não vai ter toda aquela força para fazer uma academia pesada. Mas com 30 dias já pode voltar a todo tipo de atividade. Ai, que bom. Tá? Não tem problema nenhum, não vai ser. Porque ela se preocupa, porque na cirurgia tem aqueles pontinhos. Tá? A preocupação numa que nós vamos falar da próxima hérnia, que é a questão da hérnia incisional, que é pós-cirúrgica. Então é bom esperar aí uns 30 dias para começar a fazer um exercício mais pesado. Vou colocar mais uma perguntinha, a gente já fala dessa aqui. Então, doutor. Olha lá quem escreveu pra gente. Dri, obrigada, um beijo. Ter hérnia na região abdominal me impede de praticar exercícios? Movimentar o corpo atrapalha ou ajuda neste caso? Bom, ela já detectou que tem a hérnia, Exatamente, vai te atrapalhar. Então, a hérnia vai atrapalhar você fazer exercício. Ela vai ser perigosa de te levar numa situação de ela prender ou dessa hérnia ficar cada vez maior. Então, faça a correção, vai ter que passar, a gente fala de um gancho da atividade física, né? Uns 30 dias para que a hérnia já esteja totalmente cicatrizada e aos pouquinhos você vai poder fazer a atividade e sem os riscos que você corre dessa hérnia aí no seu abdômen. Tá certo. Vamos falar dessa daqui, doutor, antes da próxima pergunta, que você falou que essa aqui é muito importante, que é a incisional. Incisional. Quando a gente fala, de novo, médicos, né, Carol? Esse nome aí. Incisional é a incisão, é o corte. Então, quando você faz uma cirurgia, e antigamente ainda, quando fazia aquelas cirurgias abertas, com aqueles cortes grandes, é muito comum, porque acontece, abre a barriga do paciente, afasta tudo. Então, o médico, né, corta, vai tirar a pele, músculo, gordura, isso se afasta. Quando termina a cirurgia, o médico vai lá e junta isso tudo de novo. Agora, pode ser que com o tempo, o excesso do esforço, a pessoa ganha peso, obesidade, etc., acaba forçando. E aí é um lugar frágil, porque foi produzido uma ruptura naquele músculo. Então, a hérnia incisional é extremamente comum nos pacientes que fizeram cirurgias principalmente abertas. Agora, eu fiz por laparoscopia, o corte aqui em cima pequenininho, a gente vê muito. Ganha peso, faz esforço, sai uma hérniazinha incisional. Então, a hérnia incisional é a hérnia pós-cirúrgica, né? Porque todas as outras é a fragilidade própria sua, do paciente. Que todo mundo corre risco ali. Todo mundo corre risco, o mais comum é o que eu falei, né? Família, você vê que as famílias têm gente que não tem hérnia de jeito nenhum, mas aquela fragilidade muscular que a pessoa nasceu com aquilo. Tanto que tem muita criancinha que vai, né? Cirurgia pediátrica opera bastante, já adolescentes com 10 aninhos, 9 aninhos, crianças que já aparece a hérnia, já opera. Então, as hérnias que nós conversamos, epigástrica, essa inguinal, essas hérnias são a pessoa que traz. A hérnia incisional não. Foi a partir de um procedimento cirúrgico que você fez, acaba tendo essa hérnia. E aí, de qualquer forma, tem que corrigir do mesmo jeito. Exatamente. Fazendo a cirurgia. E a cirurgia, doutor, que você comentou da correção, é uma cirurgia com centro cirúrgico, com anestesia geral, é uma cirurgia. Isso, é uma de cirurgia, né? Então, para qualquer tipo de hérnia, mesmo uma hérnia umbilical, é importante, né? Você está no ambiente cirúrgico, num hospital capacitado, como nem você bem disse hoje, né? Laparoscopia, os robozinhos, coisas muito tranquilas, até porque fica algo menos invasivo. A sua recuperação é mais rápida, você vai voltar para as suas atividades, porque as pessoas vão trabalhar, a hérnia não impede, né? Você vai ter uns dias, uma semana em casa de um repouso, a gente sempre fala que é um repouso relativo. Você pode fazer umas reuniões online, você pode ter algumas atividades, mas, por exemplo, é importante esperar 7 dias para poder dirigir,
Tá. Porque vai dirigir o carro, tem uma movimentação. Ah, doutor, o meu carro é automático, mas mesmo assim você tem uma certa movimentação. Você faz esforço, você entra e sai do carro. Então, todas essas situações a gente pede para o paciente ter um pouquinho de paciência, porque o retorno é pior, né? Então, quando você tem a recidiva, sim, é pior, porque você já mexeu na barriga, né, cara? Já operou, já recosturou, já fechou, aí abre de novo. Aquele músculo não vai ficando legal. Não então, é a mesma coisa. Se não vai melhorando e quando as hérnias são muito, muito grandes, a gente tem o que a gente fala de telas. Existem algumas telas que é para ajudar, às vezes quando a pessoa tem a musculatura muito ruim. Então, além da cirurgia, é colocada a tela para impedir que volte. Dependendo da hérnia, etc., a localização, você pode ser disponível para alguns tipos de pacientes essa telinha, que é como se fosse um reforço para o músculo. Entendi. O músculo está fragilizado, só o músculo, se você juntar aqui, a hora que forçar, vai abrir de novo. Ele vai poder abrir de novo. Então, dependendo do tamanho da hérnia, do espaçamento, às vezes o músculo está muito longe. Abriu tanto a hérnia que a hora para você corrigir vai ser muito difícil. Aí o que acontece? Pode usar a telinha. Tá certo. Tem mais perguntinha. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Magda, obrigada. Um beijo. Toda hérnia precisa de cirurgia, então? Boa, Magda. Sim, é importante, né? Porque senão você vai convivendo com aquilo pode ir aumentando e, de repente, se você não corrige a hérnia de uma maneira eletiva, você pode ter que corrigir de uma maneira urgência, emergência, no pronto-socorro, com dor, etc. Então, detectou a hérnia, já procura um bom profissional, vá se informar, já veja as opções, ele vai te passar. Não, às vezes é uma hérnia muito diminuta, às vezes é pequenininha, que o tratamento cirúrgico, não, vamos observar por um período, mas a grande maioria já chega, né, cara? Você sabe como é na medicina, né? Já chega porque, doutor, há 3, 4 anos que eu percebo, e esse buraquinho aqui, porque a hérnia é um buraquinho, esse buraquinho está aumentando, está saindo para fora umas coisas diferentes, aí precisa corrigir, cirurgicamente. Tem mais, olha lá. Obrigada, Marcileide, um beijo. Fiz cirurgia de hérnia umbilical há 4 anos, tem possibilidade de volta? Marcileide, se você ficar no peso direitinho, faz a sua atividade controlada, tudo pode, né? Mas se você não tiver nenhum esforço absurdo, vai estar corrigido e é para corrigir pro resto da vida. É, né? Foi bem corrigida, corrigiu bonitinho, operou bonitinho, não vai. A não ser que tenha uma gestação e engorde muito. É mulher, né? Ou ganhei peso, aí você vai correr o risco de forçar a região e ter problema. Pode fazer atividade física, que na hérnia umbilical não vai estourar nada, né? Então não tem problema nenhum. Vida que segue. E tem mais, olha lá, doutor. O assunto rendeu, né? Tá bem legal. Paty, obrigada, um beijo. É verdade que se não guardar repouso após tirar a hérnia, ela vai para outro lugar do corpo? Não é bem assim, tá, Patrícia? Ela não vai se mexer lá dentro de você, fica tranquila. Isso ela não vai sair. Agora, se você não guardar repouso, ela pode voltar no mesmo local, que é ruim também. Talvez se ela fosse para um outro local, aqui protegido, para remexer, para recosturar isso seria melhor. Mas para mexer novamente no que já foi, né, é ruim. Então, ela não vai para nenhum outro lugar. Mas da onde você teve, ela pode voltar no mesmo lugar. Tá certo. Doutor, eu tenho que encerrar, mas você sabe que eu sempre guardo uma pergunta pro final. Glaucia quer me matar, não, brincadeira. Mas eu ia perguntar da relação da diástase com hérnia. Perfeito. Porque não dá para deixar de falar da diástase, que é esse afastamento do músculo que você comentou. Exatamente. Então, quem tem mais chance de diástase, talvez tenha mais chance de hérnia. Exatamente. É esse o raciocínio. Então, a diástase é a coisa que tem, muitas pessoas têm isso. Às vezes vai fazer exercício físico cada vez mais evidente, mas a pessoa precisa sempre se preocupar de um esforço absurdo. Isso é porque a diástase, a musculatura já está espaçada. Entendi. Então, tem muitos, né, pacientes que acabam tendo que corrige a diástase. Antes de virar uma hérnia, você pode corrigir a diástase, se for muito grande. Tá certo. Eu vou te agradecer, adoro sempre quando você tá aqui. Vai lá no Instagram, gente, doutor Eduardo Grego, gastrocirurgião e endoscopista. Você encontra no @Eduardo_Greco. O Greco tem 2 Cs, tá? @Eduardo_Greco e o site eduardogreco.com.br. Só vou deixar um beijo pra Nicole, minha filhota, 15 anos, tá? Por favor, 15 anos hoje. Parabéns, Nicole. Você sabe que te encontra lá de vez em quando. Com certeza. 15 já, doutor? E seu filho? Meu moleque 13, estão lá jogando bola. Tá jogando bola com meu filho. Muito legal. Obrigado. Beijo, viu? Vai Bom comemorar. retorno. Vai comemorar. Obrigada, doutor.